Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Estamos no PET volume 3, semana 2, página 79. Hoje, a nossa unidade temática é Formas de Representação e Sistema Espacial. Nosso tema de hoje são os pontos cardeais. Os pontos cardeais. Caro estudante, nesta semana você vai reconhecer a importância da identificação dos pontos cardeais, identificando formas e instrumentos que facilitam a orientação no espaço geográfico. Vamos fazer a leitura do PET? Instrumentos e orientação. Os instrumentos de localização permitem a orientação das pessoas no espaço geográfico. O homem, ao longo do tempo, sempre desenvolveu as mais curiosas e engenhosas maneiras de se localizar sobre a superfície terrestre. Os seres humanos pré-históricos, por exemplo, desenvolveram métodos de marcação em superfícies e paredes de pedras como forma de identificação de suas localizações para que eles não se perdessem. Além disso, várias civilizações antigas sabiam utilizar a posição dos astros e do Sol para identificar as suas posições geográficas e escolherem a direção a ser seguida em suas viagens. No caminho dessas descobertas, alguns aparelhos foram utilizados para identificar, localizar e orientar as posições e caminhos traçados pelos homens em seus diferentes percursos sobre a superfície terrestre. Os principais e mais conhecidos dentre eles são a rosa dos ventos, a bússola e, mais recentemente, o GPS. Rosa dos ventos. A rosa dos ventos é a divisão dos pontos cardeais e colaterais. A rosa dos ventos é um instrumento extremamente importante para apontar e dividir os diferentes pontos de orientação cartográficas, conhecidos como pontos cardeais. Os pontos cardeais são 4: norte, sul, leste e oeste. A combinação entre eles dá origem aos pontos colaterais, que é o nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Os pontos cardeais podem ser absolutos, quando consideram toda a Terra, e relativos, quando estão estabelecidos a partir de um referencial específico. Exemplos de pontos cardeais absolutos. O Brasil encontra-se quase totalmente na região sul do planeta Terra. Exemplo de pontos cardeais relativos. O posto de gasolina mais próximo encontra-se a nordeste de nossa localização atual. Bússola. A bússola é um dos mais antigos instrumentos de localização ainda utilizados pelo homem, principalmente na navegação, agrimensura, operações militares e etc. Ela funciona a partir da atração de seu ímã para com o sul magnético do planeta, que corresponde ao norte geográfico. Dessa forma, ela estará sempre apontando em direção à região norte do globo. O uso da bússola, apesar de muito importante, vem caindo em desuso. Isso porque ela mostra-se bastante imprecisa quando está perto de objetos magnéticos ou elétricos, e dependendo da região onde estiver, ela para de funcionar. Outro problema é que, de acordo com alguns geológicos, o polo magnético da Terra vem lentamente se alterando, deixando as bússolas cada vez menos precisas. Essa daqui é uma imagem de uma bússola. GPS, Sistema de Posicionamento Global. O mais moderno dos aparelhos de localização já inventados pelo homem.
É um aparelho pequeno que, graças ao apoio de mais de 20 satélites e das coordenadas geográficas, é capaz de indicar e localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Além de fornecer a localização, o GPS também funciona como memorizador de rotas, indicador de horas, velocidade do deslocamento e informa a altitude em que nos encontramos, entre outras funções. Atividades. Número 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. Localizando tamanduás bandeira. O tamanduá-bandeira é um animal vulnerável que, no estado de São Paulo, está ameaçado de extinção. Ao menos 30% da população deste mamífero foi perdida nos últimos 10 anos, em função da perda e alteração do seu habitat, atropelamentos, caça, queimada, conflitos com cães e uso de agrotóxicos. Para fazer o monitoramento dos tamanduás-bandeira, Bertassoni utilizou o GPS em 8 animais por aproximadamente 91 dias. O aparelho possibilitou o controle em vida livre desses mamíferos, revelando o tamanho da área utilizada por eles. O compartilhamento do espaço geográfico, a forma como interagem e as áreas preferencialmente usadas ou até mesmo subutilizadas pela espécie. Letra A. De acordo com o texto, quais informações puderam ser obtidas pelo GPS? Letra B. Na sua opinião, por que a utilização do GPS pode ajudar a preservar os tamanduás-bandeira? Número 2. Para cada uma das situações, você deverá escolher um dos instrumentos de localização e justificar a sua escolha. Primeira situação. Um grupo de turistas se perdeu do guia no deserto do Saara e precisa retornar ao ponto de encontro que fica no povoado. Qual o melhor instrumento a ser utilizado? Justifique. Segunda situação. Um passageiro solicitou uma viagem de sua casa até o estádio de futebol em um aplicativo de transporte. Qual o instrumento de localização utilizado pelo passageiro e pelo motorista? Justifique. Terceira situação. O comandante de um voo, ao entrar na cabine do avião, verifica um instrumento de localização que está apontando para a região norte do planeta. Qual instrumento ele está utilizando? Justifique. Número 3. Circule no mapa o instrumento de localização. Bons estudos e até a próxima aula!